Meus pais me fizeram pagar aluguel e depois me expulsaram para que meu irmão, o filho favorito, pudesse se mudar. Então cortei contato, mas agora eles querem o dinheiro da minha herança que meus avós deixaram para mim. Parte final. Antes de começar o vídeo, peço que me ajudem a alcançar a meta de 4.000 seguidores. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu gostei e compartilhem o vídeo, pois isso vai me ajudar bastante. Como a tentativa dos meus pais de me difamar para se beneficiarem falhou, eles tentaram seguir pelo caminho legal para recuperar a herança que perderam. O advogado era um advogado de família e tinha um ótimo relacionamento com meus avós. Ele deu um choque de realidade nos meus pais e pediu para eles pararem de se iludir, deixando-os constrangidos. Então, ele contou tudo ao meu avô, que nos narrou o incidente como uma história engraçada. Não acho que as travessuras dos meus pais vão parar, mas espero que as coisas não piorem para mim, pelo menos até eu sair de vez. Quando eu partir, estarei oficialmente livre deles, e nada disso será mais problema meu, o que, para ser honesta, é uma perspectiva bastante empolgante neste momento. Atualização 4. Estou escrevendo esta atualização um mês depois. Agora estou morando no dormitório da faculdade e tendo um ótimo tempo me ajustando a essa nova vida longe da toxicidade. Ainda estou em constante contato com meus avós, o que é a razão de eu poder fazer esta atualização. Antes de começar, gostaria de responder a uma pergunta que estava sendo feita com frequência. Muitos comentários mencionaram que meus pais eram professores e se perguntavam como era possível que eles ficassem sem dinheiro para pagar a hipoteca. Acho que as pessoas subestimaram o quão ruim era o planejamento financeiro deles. A nova casa para a qual nos mudamos era extremamente cara, muito além do que meus pais ganhavam. Eles achavam que conseguiriam pagar com as economias, mas estavam completamente errados em seus cálculos, e por isso enfrentaram essa crise financeira agora. Sobre a situação com meus pais, eles continuam falando mal de mim para quem quiser ouvir. Todos, mas a maioria das pessoas não os tem levado a sério depois da postagem. Brad, por outro lado, morou com sua ex-esposa por cerca de 2 semanas e voltou para nossa cidade natal em busca de melhores oportunidades. Ele pegou algum dinheiro da ex-esposa e estava procurando lugares para morar, porque não queria voltar para a casa dos nossos pais. Meus avós ofereceram a casa deles para ele ficar até encontrar um emprego, e ele aceitou. Quando perguntaram sobre seus planos futuros, ele disse que ainda planeja voltar com a ex-esposa pelo bem da família. Nossos pais tentaram entrar em contato com ele, mas ele pediu diretamente que eles colocassem a vida em ordem antes de tentar fazer parte da vida dele. Meus avós mencionaram para mim que desejavam ajudar Brad porque sentiam seu desejo de mudar e planejavam oferecer algum dinheiro assim que ele conseguisse um emprego. Eu não dei opinião, mas confiei no julgamento deles. Alguns dias depois, voltei à casa dos meus avós para pegar algumas coisas que não levei da primeira vez. Também os presenteei com uma pintura que fiz, pela qual eles insistiram em me pagar, como um símbolo da minha primeira venda como artista. Agradeci e fiquei um pouco emocionada ao lembrar como meus pais costumavam pedir dinheiro de mim quando eu ainda era criança. Ao ouvir isso, meu avô mencionou quão absurdo ele achava meus pais cobrarem aluguel de mim, já que não tinham outras despesas além das de supermercado. Perguntei do que ele estava falando, e ele me disse que tinha criado um fundo para minha educação e a de Brad desde o ensino fundamental, e que foi esse fundo que pagou pela maior parte da nossa escola e das despesas da faculdade de Brad, com meus pais tendo controle total sobre ele. Isso foi um grande choque para mim, pois sempre me disseram desde a infância que eu deveria começar a pagar o quanto antes para reduzir o fardo sobre meus pais e lidar com minhas próprias despesas. Contei ao meu avô que eu não fazia ideia disso, e ele decidiu confrontar meus pais. Brad ainda estava morando lá e havia voltado após um dia de busca por emprego na cidade. Minha avó convidou meus pais, e o que aconteceu foi algo que não esperávamos. Quando meus pais chegaram, o vovô os fez sentar e perguntou sobre o fundo para minha educação e a de Brad na nossa presença. Eles tentaram se justificar dizendo que o fundo foi usado como planejado, mas, ao serem pressionados sobre por que eu tive que contribuir, eles desabaram. Admitiram ter usado todo o dinheiro para o próprio prazer e atividades, sem nunca pensar em como isso nos afetaria. Eu não podia acreditar em como meus próprios pais poderiam ser tão egoístas. Depois de ouvir tudo o que tinham a dizer, deixei muito claro que não queria nada com eles. E mesmo que algum dia, o que não parece uma grande possibilidade neste momento, eu decidisse ter uma relação com eles no futuro, isso seria nos meus termos. No dia seguinte, enquanto eu arrumava minhas coisas para voltar à faculdade, Brad veio ao meu quarto e me pediu desculpas por tudo, por não ter estado presente como um irmão mais velho.
Ele disse que eu ainda era família para ele e que adoraria que sua filha pudesse passar um tempo com sua tia. Decidi perdoá-lo e, aos poucos, tentar construir nosso relacionamento, que praticamente não existia. Meus avós ficaram felizes por estarmos tentando nos reconciliar e, honestamente, se não fosse por eles, não sei onde eu estaria agora. Então decidi dedicar minha primeira coleção de pinturas profissionais a eles. Bom, esse foi o relato de hoje. Até o momento, essa história não tem continuação. Se você quiser ver mais histórias como essa, basta seguir o perfil.